E aí pessoas, salve quebrada, beleza? Aqui é um cruzamento da Radial Leste e nesse lugar, algum tempo atrás, morreram 51 pessoas, sendo que 21 delas morreram na hora nesse lugar e o restante morreram no decorrer do período. Mas isso eu vou te explicar no decorrer do nosso vídeo de hoje. E aí pessoas, beleza? Salve quebrada! E aí pessoas, você conhece a história do seu bairro, sabe tudo o que acontece, o que aconteceu? Esse caminho que você faz aí, você sabe a história dele? Então, o negócio aqui é o seguinte, ó. Pelo que você tá vendo aí nas imagens, essa parte aqui é um trecho da Radial Leste que liga Itaquera a Guaianazes, tá certo? Esse trecho, ele tem 21 anos que foi inaugurado, ele foi inaugurado em 2004. Porém, a história começa muito antes disso daí, lá no final do século XIX, ainda dentro do Império, né? Porque aqui nesse trecho passava a linha do trem, certo? Para você tentar se situar, para quem pegou trem nessa época aí, ou de 100 anos para cá, né, claro, o trecho era mais ou menos desse jeito aí que você tá vendo na foto, tá ok? E de lá para cá, só começou a ter mudança mesmo, foi do ano 2000, que foi quando o último trem passou por esse trecho. Esse trecho aqui, ele foi desativado e ele tá operando a 1,5 km, mais ou menos 1,5 km, 2 aqui mais para o sul. Só não dá para ver daqui, porque tem algumas casas, alguns morros, mas dá para ir a pé e é bem rapidinho, tá certo? A estação Itaquera, ela ficava a 300 metros desse trecho, e era mais ou menos daquele jeito ali que você tá vendo na foto também, tá certo? E foi nesse trecho, no dia 17 de fevereiro de 1987, que aconteceu um dos maiores acidentes da história ferroviária da cidade e do estado de São Paulo. Só não foi o maior, porque aconteceram outros lá, e parece que um deles foi mais grave lá no Rio de Janeiro. Isso daí você depois pode pesquisar até na Wikipédia, tá certo? Naquele dia, ficaram feridas 153 pessoas, sendo que 51 morreram quase que na hora, naquele acidente lá. E olha que esse acidente poderia ter sido muito pior se fosse dentro do horário de pico. Foi por volta das 3 horas. O horário de pico aqui em São Paulo começa mais ou menos às 4 e vai até mais ou menos mais 7h30, 8 horas da noite, tá certo? E naquele tempo o pessoal andava de trem, andava pendurado, andava em cima do trem, tá certo? O trem vivia lotado. Para você ter uma ideia, fora do horário de pico, naquele dia, naquele horário, tinham 6.000 pessoas envolvidas diretamente nesse acidente. 3.000 que vinham lá da região de Mogi das Cruzes, sentido São Paulo, e mais 3.000 que vinham de São Paulo, sentido Mogi das Cruzes. E todas elas se cruzaram bem aqui, ó, onde você está vendo essas imagens. Aqui, nesse lugar, tinha um cruzamento de via. Esse cruzamento, ele fazia a ligação de uma linha para outra. Naquele dia, o trem que vinha de São Paulo, ele estava vindo na contramão devido a obras na via. O que tinha acontecido? A CBTU, na época, que era a concessionária responsável pelos trilhos aqui em São Paulo, ela já pegou um sistema todo sucateado, né? E não tinha sinalização. Portanto, a comunicação estava sendo feita via rádio. Porém, nessa área aqui é uma área de sombra, então nem sempre a comunicação funciona. Até hoje não se sabe ao certo quem foi culpado, se foi o maquinista que vinha de Mogi sentido São Paulo, que naquele momento ele estava numa velocidade de mais ou menos 70 km por hora, tá certo? E um pouquinho ali para cima, onde está aterrado ali agora, né? Foram aterrados mais ou menos uns 15 metros para baixo, lá para ficar mais ou menos no nível aí, para ter o que é a radial hoje, né? A configuração da radial que ela é hoje. Naquele dia lá tinha uma curva do pessoal que sai do 15 descendo para Itaquera, então assim dificultava um pouco a visão do maquinista lá. E para o cara poder parar um trem daquele tamanho, tal, com aquele tanto de gente lá, ele tinha que ter pelo menos uma indicação a pelo menos uns 500 metros para ele poder estar acionando os freios do trem lá para poder evitar alguma situação. Porém, o cara também não sabia, né? O cara que vinha na contramão, ele já estava fazendo a transposição ali, ele já estava fazendo cruzamento de via, que ele tinha acabado de sair da estação de Itaquera
Itaquera e ele estava cruzando a via. O outro trem que vinha descendo na velocidade, o cara tentou parar a uns 300 metros, não conseguiu e acabou acontecendo o que aconteceu. Aquele dia deu para perceber assim o pior do ser humano, porque muita gente lá, em vez de estar ajudando as pessoas que estavam feridas ou que estavam morrendo ali dentro, estavam roubando as pessoas, tá certo? O socorro só chegou rápido porque bem em frente aonde aconteceu o acidente tem uma delegacia e tem um quartel da polícia militar, então a comunicação conseguiu ser um pouquinho mais rápida e o pessoal conseguiu agir um pouquinho mais rápido num acidente que poderia ter sido muito pior, tá certo? Então, há 38 anos atrás, no dia 17 de fevereiro de 1987, aconteceu um dos maiores acidentes assim. E esse trecho aqui, ele não é um trecho assim, nossa, visível, mas é um trecho que se tornou importante pra caramba no mundo inteiro, né? Foi aí que o pessoal ficou sabendo que Itaquera existia, que o trem circulava por aqui e que aconteceu um dos maiores acidentes da história do Brasil. Então fica aí a lembrança, fica a dica. Tem gente que até hoje tem sequelas desse acidente, né? Eu conheci algumas pessoas que estavam lá naquele trem, naquele dia lá. Conheci algumas pessoas que testemunharam isso, né? E até hoje levam as consequências e as marcas de tudo isso que aconteceu, tá bom? Isso é só uma curiosidade, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você participou, se você conhece alguém que tenha participado desse acidente de alguma forma, né? Se alguém quiser dar algum testemunho, meu, fica à vontade, comenta aí, se você quiser, puder, se inscreve no canal, se você puder, quiser também compartilha e a gente vai fazendo sempre um conteúdo cada vez melhor para todo mundo, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até a próxima.